Eu sou a Isa Tavares, aqui do podcast Atualiza. Estamos ao vivo para o YouTube hoje. Olha só que maravilha! Quero agradecer os meus seguidores que sempre estão comigo, tanto no YouTube, na página Atualiza, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, nos meus grupos. E hoje vamos falar de um assunto de extrema importância. Já está aqui nos estúdios do podcast Atualiza o Dr. Lauri Silva. Ele é o convidado de hoje, ele vai estar trazendo informações para a gente importantes, atualizadas, sobre este assunto que está dando muito o que falar, muita repercussão, muita gente revoltada, inclusive, com a situação. O caso se refere ao professor Monstro. Vocês já ouviram falar? Pois é, vamos saber sobre este assunto através do Dr. Lauri. Tudo bem, doutor Lauri? Prazer recebê-lo. Tudo bem, é uma honra, um prazer estar aqui no seu programa para fazer uma discussão aqui, levando a população de Cascavel, a quem nós devemos satisfação, atualizações de um caso que gerou grandes transtornos, grandes polêmicas no município de Cascavel. Pois é, e eu fiz um experimento social, inclusive a gente estava conversando aqui nos bastidores sábado, para arrecadar donativos para uma das crianças que sofreu abuso. E quando eu falava para quem eram os donativos, muita gente, doutor, me falou o seguinte: mas você está falando sobre esse assunto já caiu no esquecimento. Mas eu quero saber do senhor. Não caiu no esquecimento, né? Como que está hoje essa situação? Olha, nós fizemos uma CPI, são 21 vereadores, e para abrir uma CPI são necessárias 7 assinaturas. No primeiro momento nós tínhamos 4 assinaturas, depois passamos até 5 assinaturas. A partir do momento que você tem 7 assinaturas, a Câmara de Vereadores abre a CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão visa apurar o fato de quem é a responsabilidade, porque esse servidor ficou tanto tempo em sala de aula e as autoridades não fizeram o seu afastamento. Primeiro, o processo dele tramita em segredo de justiça, e é um processo que ainda está tramitando na esfera judicial. Agora, na esfera administrativa, que era um servidor do município de Cascavel, demorou 4 anos para ser apurado o fato e decidir se esse servidor seria ou não afastado. Logicamente, nós temos que ter em mente o princípio da presunção de inocência. Eu sou advogado, operador de direito há 25 anos, sou advogado especialista na área criminal, e, logicamente, que nós devemos obedecer os princípios que norteiam o mundo jurídico, como o princípio da presunção de inocência. Todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário e se esgotem todas as esferas judiciais. Isso nós temos em mente. Mas a CPI visa apurar por que esse servidor ficou tanto tempo, o PAD, que é o processo administrativo disciplinar, demorou tanto tempo para tramitar. E quem são os responsáveis, quem deve ser responsabilizado da morosidade nesse processo administrativo. E nós vamos fazer o esclarecimento através dessa CPI a toda a sociedade. E também para evitar que esse tipo de conduta por parte de servidores públicos municipais que agiram com imperícia, imprudência ou negligência, tiveram culpa. Isso que nós vamos apurar na CPI, dar uma resposta, buscar a verdade real, esse é o objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é composta por 5 membros, sendo presidida pelo vereador Everton Guimarães, sendo o relator vereador Hudson, Secretaria dos Trabalhos, vereador Mazzutti, e eu, o vereador Valdecir Alcântara, somos membros dessa CPI. E eu já quero agradecer agora, muitas mensagens eu estou recebendo pedindo para eu transmitir para o Dr. Lauri. Eu, na medida do possível, vou transmitir. Eu já quero agradecer também os meus seguidores que me seguem aí nas redes sociais, nos grupos de ação social. É por isso que o podcast está com vocês já há 6 anos, porque vocês são fiel comigo, então eu sempre sou grato a vocês. Acabou de me chegar uma pergunta, inclusive da Profipoli. Ela está super revoltada, ela juntamente com as mães. Ela pergunta assim: Isa, por favor, pergunte ao vereador,
A secretária afirmou que só tomou conhecimento da gravidade do caso por meio da imprensa neste ano. O senhor acredita que é admissível uma secretária de educação desconheça um caso dessa proporção dentro da sua rede? Olha, nós vamos fazer essa análise dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. As considerações feitas por todas as pessoas que foram ouvidas, algumas delas foram, alguns trâmites dessa comissão também de segredo de justiça, porque tem menores envolvidos, como é na justiça comum, alguns processos quando tem menor e na família também segredo de justiça. As conclusões nós vamos analisar no relatório final. Então, se a secretária faltou com a verdade, se ela não faltou com a verdade, isso tudo nós vamos analisar no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito bem. O que eu acredito, o que eu não acredito, não é um caso. Eu sou um ente público, lá estou como vereador. Uma coisa é o que eu penso como advogado, outra coisa é como eu penso como vereador. A minha interpretação, a minha análise é técnica, eu tenho por obrigação fazer uma análise técnica, e é isso que nós vamos, no decorrer, na conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito, fazer essa análise. Muitas mães estão revoltadas com esta situação. Até, inclusive, visitei uma família sábado, onde a criança que sofreu abuso, uma das crianças, porque não foi só um caso. Foi quantos casos, vereador, o senhor lembra? Olha, que está sob análise são em torno de 5 casos. Meu Deus, 5 casos. São mais, mas na verdade que vieram à tona, que se pronunciaram, são 5 casos. 5 casos. Com suspeição. Meu Deus, é revoltante, mas é verdade. Eu fui visitar uma das famílias no sábado, onde a gente fez o experimento social. Quero dizer, no domingo fui levar os donativos para essa mãe, essa criança. E eu me revoltei demais, porque eu me deparei com essa criança com um quadro de depressão terrível. A criança e o pai da criança. Porque o pai não suporta ouvir falar dessa situação e também não aceita que o filho passou por essa situação. E a família alega que não tem suporte alguma de lado nenhum, nem de alimentos, nem de ação social, nem de psicólogo. Não era o caso de alguém mandar auxiliar essa família? Mas a família tem que procurar. Procurou. Procurou todos os lugares. Então, vou te dizer, procura o nosso gabinete está à disposição de portas abertas. Eu estou lá segunda-feira, inclusive está aqui já assistindo. Segunda-feira, 8h30, pode ir no meu gabinete, nós vamos ver dentro da legalidade que nós podemos auxiliar essa família. Olha aí, gente, eu fico grata pelo doutor Lauri se prontificar e ajudar essa família que o pai está em estado de depressão, não consegue nem trabalhar. É com razão, né? Revoltante. A próxima pergunta que chegou aqui, eu estou apurando para não fadigá-lo, que ele tem outro compromisso, é o seguinte: como o senhor avalia o fato da secretária ter prestado depoimento contraditório e omisso na CPI? Isso não caracteriza falso testemunho? É isso que nós vamos apurar. Quem acompanhou a CPI foi uma das questões que eu levantei, né, como vereador e também como advogado, mas lá eu estou como vereador. É possível análise do falso testemunho da secretária. Não estou dizendo que ela prestou falso testemunho, nós vamos analisar. Estão apurando todos os as contradições para se deu o falso testemunho da secretária naquele momento ou não. Uma mãe entregou um áudio e documentos à CPI, inclusive gravações de uma servidora dizendo que a própria secretária orientou a professora a fazer o boletim de ocorrência. A fazer o boletim contra uma mãe que buscava justiça. Por que essa prova não for incluída nas letivas ou levadas? Nas letivas, tudo isso nós analisamos. Ou consideradas até agora? Não, a CPI, ela não tem... Foi levadas ou não foi levadas? Tudo isso está lá. Está lá. Tudo isso nós estamos esclarecendo. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito vem de inquirição. E aí nós vamos chegar a alguma conclusão, fazer um relatório. A CPI, ela não tem poder, ela ainda não chegamos às conclusões. As conclusões serão feitas, só estamos fazendo investigações, e as conclusões serão feitas no final com o relatório. Esse fato nos chegou, está tudo sob análise. E aqui outra mãe me pergunta, eu estou tentando selecionar as perguntas porque estamos em peso. Eu digo para Cascavel inteiro, porque essa situação do professor monstro, que eu digo que é só monstro,
traz uma revolta tanto para os pais como para as crianças. Imagine a sequela que uma criança vai sofrer na adolescência dela, né? Eu fico pensativa e muito revoltada, inclusive. Na hora do soninho, o senhor está a par que o professor Monstro estava presente, alegando ele que nunca participou, mas um pai presenciou as imagens que ele estava ali. É bem contraditório essas situações, não é? Olha, aquilo que eu disse para você, nós estamos apurando todas as informações que estão chegando, fazendo um apanhado de todas as informações, vindo pessoas, fazendo esclarecimentos, e nós vamos tirar o relatório e apurar os responsáveis, quem falhou, quem não falhou, por que falhou, se falhou, quem foi impedido, quem foi imprudente, quem foi negligente. Isso tudo a CPI nós entendemos que é um marco. Vamos apurar, esclarecer a verdade dos fatos, e a CPI vai ser um marco para que isso não venha a ocorrer novamente em nosso município. Aqui outra pergunta que está chegando. A Controladoria Municipal também foi questionada sobre falhas. Houve acusações de que o professor ficou guardado na gaveta. Pode comentar sobre essa negligência, o papel da controladora, atraso de apurações? Olha, na verdade, isso já ficou demonstrado publicamente. A servidora, ela disse que ela não tinha habilidade técnica, aí ela é imperita. Agora, então pode ser responsabilizado quem a nomeou para fazer aquele fato. Ou ela mesma será responsabilizada. A partir do momento que ela assumiu um compromisso de prestar um serviço para a coletividade, ela paga pelo coletivo, porque o Poder Executivo, ele representa a coletividade. Essa servidora, ela informou na CPI, é público isso, estava sendo transmitido, ela não tinha habilidade técnica para aquele papel. Por que então que ela aceitou aquele papel? E por que ela não denunciou para o conselho? Não, ela poderia ter levado essa informação com os dois. Eu não tenho habilidade técnica, certo? Então, ela devia ser removida da função. Exatamente. Ela falou, eu não tenho habilidade técnica. Quem era o responsável para isso? Por isso. Então, é isso que visa a CPI, apurar as responsabilidades. Quem foi imperito, quem foi imprudente, quem foi negligente. E para isso nós estamos trabalhando. Sexta-feira nós vamos estar reunidos de novo, vamos ouvir vários servidores, inclusive o prefeito Corbélia e outros servidores, o prefeito Corbélia, Tiago Stefanello, e outros servidores para que nós possamos chegar a uma conclusão. Sobre essa situação que ela não tinha conhecimento, que ela não entendia do fato, no meu ponto de vista, se não entendia do fato, a primeira coisa que deveria fazer é afastá-lo. Mas, segundo informações, é que o professor Monstro foi denunciado, as professoras souberam do caso e ele continuou trabalhando no CEMEI. Isso não é revoltante para a população? Aonde que está o erro? Será que é na secretária Márcia? Será que é nas outras professoras? Ou será que agora é nas mãezinhas que estão sendo ameaçadas? Tudo isso vão ser discutido na CPI, com certeza. Eu quero estar lá porque eu estou ao lado das mãezinhas e do lado das crianças, porque vocês sabem que eu defendo as crianças. Inclusive, estão me comentando aqui, o telefone está uma loucura, gente. Por que que o prefeito Paranhos não compareceu, já que sendo ele o prefeito nessa época, ele não compareceu porque ele não foi intimado e também nós vamos analisar. Ele não recebeu intimação, então? Não, e aí vamos analisar se é necessário ouvi-lo ou não. Ah, entendi. Ele não compareceu porque ele não foi intimado. Se ele for intimado, se ele for convocado, certamente ele comparecerá. Então, estou respondendo aqui as mãezinhas que estão perguntando, estou selecionando as perguntas. O que a secretária de Educação, Márcia Baldini, alegou em sua oitiva, né, porque o servidor continua na sala de aula, mesmo após as denúncias graves? Olha, o que ela falou, que todo mundo ouviu, que ela disse que ela não sabia do procedimento dos processos que esse servidor respondia. Então, logo ela soube, ela encaminhou a controladoria, ela disse com todas as palavras que ela não é delegada, que ela não é promotora, que ela não é juíza e que ela não tinha essa obrigação. E ela remeteu isso à secretaria competente. E aí é isso que nós vamos analisar dentro dos ditames legais, se ela tinha essa responsabilidade, essa incumbência ou não. Por isso que serve a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar
e tirar conclusões. E depois de tirar a conclusão, qual será a outra atitude? Os encaminhamentos. Nós vamos encaminhar as autoridades competentes e, dentro da competência da CPI, a CPI vai tomar também as medidas cabíveis dentro da legalidade. Aquilo que eu te falei, a CPI será um marco para que atos dessa natureza não venham a se repetir no município de Cascavel. É um sistema preventivo também, além de que é um sistema recomendativo. A outra pergunta que me chegou aqui, que eu achei bem interessante, é o seguinte: mesmo ele abusando das crianças, que não foi só uma, né? Ele também abusava das servidoras que estavam trabalhando dentro do CMEI. E eu acho assim, como a dona Márcia, que eu não conheço ela pessoalmente, mas se ela quiser vir falar comigo, o espaço está aberto. Eu quero dizer o seguinte: quando não se entende de um caso, eu digo assim, aonde é a fumaça, há fogo. Então, se houve uma suspeita, se houve uma denúncia, o papel da dona Márcia era urgentemente chamar o conselho tutelar, chamar ali e denunciar e afastá-lo imediatamente, não transferir de CMEI, porque isso só fez com que ele desse liberdade para lhe fazer mais vítimas, né? E as mães, doutor Lauri, o senhor como vereador e advogado, elas estão alegando para mim, estão mandando mensagem que elas estão sofrendo ameaças ainda. Como pode essa situação? Se elas estão sofrendo ameaças, elas podem procurar a autoridade policial, registrar os boletins de ocorrência e que serão socorridos pelas autoridades policiais. Nós entendemos que nós fizemos a nossa parte, assinei a Comissão Parlamentar de Inquérito, e a partir do momento que nós assinamos, a bancada do MDB assinou também, né? Foi uníssono, eu e o vereador Edson, a vereadora Bia também assinou, e tivemos as certas assinaturas. Isso foi o passo mais importante para que se abrisse essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Respeito os vereadores que não quiseram assinar, mas eu entendi que era necessário abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o fato. Muito bem, estamos ouvindo aqui o doutor Lauri, que entende com propriedade do assunto, está por dentro e vai estar na CPI. Eu, se Deus quiser, vou ver na minha agenda, eu quero estar lá também assistindo essa CPI juntamente com as mães. Eu já quero até pedir desculpas, porque o meu telefone está cheio de mensagem, estou tentando selecionar, e como disse o doutor Lauri, se vocês não estão tendo acompanhamento psicológico, porque eu vi de uma família que não está tendo, o pai com depressão no quarto trancado, a criança com depressão, desenvolvendo um quadro terrível de depressão, não estão tendo essa ajuda, procure o doutor Lauri, que ele vai ver o que faz por vocês, ok? Chegando mais duas perguntas aqui para a gente, como diz, bater o martelo aqui, para vocês entenderem que situação está esse caso. Isa, por favor, olha, pede, por favor, veja o desespero desses pais. Por favor, pergunte ao doutor Lauri como a população pode confiar na CPI se as provas encaminhadas pelas famílias não estão sendo analisadas ou publicadas, desculpa. Claro que estão sendo analisadas e publicadas, tanto que está sendo transmitido no YouTube. Agora, alguns elementos não são publicados que estão em segredo de justiça. Tem várias situações, vários documentos. Então, se alguma coisa não está aparecendo, é por ordem judicial. Não, todas as vezes que se envolve menor, é segredo de justiça, está na lei, nós vamos cumprir a lei. Não existe processo administrativo. O processo administrativo é amparado dentro do processo penal. Todo o trâmite de um processo administrativo, ele segue os ritos do processo penal. Mas deixa eu fazer uma pergunta de mim mesma agora, antes de ir para a última pergunta aqui, que o doutor tem outro compromisso. Que eu saiba, trabalho nos projetos defendendo as crianças e os adolescentes, que eu saiba, a violência sexual contra a criança é crime, ok? Sendo comprovado, como foi comprovado a violência entre 4, 5 crianças, o porquê que esse rapaz está solto? O que precisa mais? Porque é o princípio da presunção da inocência. Ele só vai ser preso quando esgotarem todos os mecanismos de defesa que ele tem direito. Isso é previsto em lei. Ele está sendo amparado pela legalidade. Tem recurso, tem que esperar julgar todos os recursos. O processo tramitou em Cascavel. Aí pode se remitir ao Tribunal de Justiça do Paraná.
De lá do Tribunal de Justiça do Paraná, o processo pode subir para o STJ. Isso está previsto na lei. Ele tem amparo legal para o que ele está fazendo. Isso não é revoltante? Por que é revoltante? É a lei. Não, é revoltante pelo seguinte, agora, se tratando de um... Pois, mas não é se tratando, que as pessoas elegem os deputados. Né? Você vê como é importante votar bem? Sim, com certeza. Então, as pessoas, quem faz a lei são os deputados federais. E quem escolhe os deputados federais? Nós. Então, nós é que delegamos poder para as pessoas legislarem para a coletividade. Agora, se as pessoas votam mal, quem faz a lei é você. Votam mal. Olha, presta atenção. Quem faz a lei é você. Você não sabia disso? Você que faz Exatamente. Se você não sabe para quem você vota, você colhe isso. Esse que é o problema. Eu, por exemplo, um dos vereadores que mais fiz projetos de lei. E eu fui, de novo, um dos menos votados. Por quê? Porque as pessoas não acompanham. Portanto, que eu trabalhei e o processo que eu produzi. Pra você ter uma ideia, eu fiquei em 4º lugar avaliado pela opinião pública. Pela imprensa, eu fiquei avaliado como 3º melhor vereador. E, de novo, eu fui um dos últimos menos votados. Por que isso acontece? Porque quem acompanhou nas pesquisas me elegeram muito bem em produção legislativa. Veja bem, eram 21, eu fiquei em 4º em produção legislativa. Em todas as pesquisas, eu fiquei em 3º. E na votação, para me reeleger, eu fiquei de novo em antepenúltimo. Eu só ganhei da Bia e do Serginho. Porque, assim... Porque as pessoas não acompanham qual é o papel do vereador. Produzir leis boas. Fazer um processo legislativo. Infelizmente, temos que avançar. Também fiquei revoltada, né? Eu tenho meu direito, que eu trabalho com o público e eu tenho vez e voz, né? Graças a Deus que eu tenho também a mídia ao meu favor. E defendo a criança, o adolescente e a mulher, diga não ao feminicídio. Esse é meus jargões. Essa semana, por exemplo, eu propus uma lei e fiz esculachada, Sergênio. Ah, é? Sabia que os feminicídios em Cascavel, todos os feminicídios em Cascavel foram praticados com arma branca, com faca e não com tiro? E o que eu propus essa semana? Eu fiz uma moção de apelo para que o Congresso Nacional torne o porte legal de arma branca crime e não sua contravenção, como é. Ah, é? Eles esculacharam. Mas eu não ligo, porque eu sei e respeito a ignorância das pessoas. Sim. Então, se eu conseguir, com que o Congresso Nacional torne o porte legal de arma branca crime e não só uma contravenção é um crime não um crime pequeno, eu vou conseguir avançar muito no combate à violência contra as mulheres. Por exemplo, vários moradores de rua, eu entendo que são usuários, são doentes, mas alguns deles portam arma branca. A partir do momento que o porte de arma branca for considerado crime não só contravenção, o Estado consegue retirar eles da rua. Mas a população não compreende, porque não estuda a lei, não compreende a lei, mas gosta muito de opinar, gosta de xingar. Mas eu estou aqui para isso, para debater, para discutir. Para debater, e é o direito da população ignorar os ignorantes. Eu estou preparado para isso. E é importante a população saber, porque é o seu direito. Então, quando você está me mandando mensagem aqui, eu estou transmitindo... Só que, às vezes, a população não sabe, pensa que sabe, e opina, e xinga. O teu direito termina no começo meu. Sim. Mas eu estou tarimbado, sou escolado, sou preparado para receber críticas, inclusive críticas E importantes. sabe lidar com críticas. Como eu disse, nós que somos públicos temos que saber lidar com críticas. Eu ignoro ignorantes. Exatamente. E respeito também. Uma coisa que eu achei engraçado aqui, antes de ir para a última pergunta, agora, acabei de ver ali no meu Insta, um menino de, acho que tinha 14 anos, chorando, porque o Conselho Tutelar proibiu ele de vender bolacha na rua para ajudar a mãe. Não, você não pode. Você é menor, você não pode vender bolacha. E aí eu fico dando risada de mim mesmo, mas que mundo nós estamos? Não pode vender bolacha na rua porque é crime, porque isso, porque aquilo, porque os pais até podem responder processo por isso. Mas aí vem o tal professor monstro, faz várias vítimas, estraga a vida de várias famílias, crianças com depressão, né? Como eu estava visitando aquela família, ela falou, ainda bem que você veio, porque eu não tinha o que pôr na panela para meus filhos comer, sabe? Ninguém foi visitá-los até agora, mas isso me traz uma revolta. Não pode vender bolacha porque dá BO para os pais. Mas o professor Monstro está livre, né? E eu quero justiça. Nós queremos justiça e eu tenho certeza que a justiça virá. Porque se pedofilia é crime, então o criminoso vai para onde, né? Última pergunta aqui para não fadigar o doutor Lauri, para ele voltar outro dia, né? Volta sempre, né?
Qual é a garantia de que esta CPI vai realmente buscar justiça pelas crianças e não se tornar apenas um processo político de conveniência? Ué, porque abriu a CPI, está sendo público o trabalho, né? Tudo televisionado, tudo transmitido. Uma garantia que nós temos é que nós assinamos. Se nós fôssemos omissos, se eu fosse um vereador omisso, eu não teria assinado. Inclusive, assinei e cobrei dos pais para que assinassem. Senão a CPI não teria nem existido. Quantos vereadores assinaram? 7, mínimo. 7 não assinaram, mas tem 21. Então tem que se questionar o respeito dos meus pais, por que não assinaram? Então não podia assinar. Pois é, por que não assinaram, né? Eu prefiro fazer o bem, porque amanhã eu colho o bem, né? Mas aí fica na consciência de cada um. Exatamente, consciência de cada um. E quem cala, consente, né? Tem uma frase que me mandaram aqui, leia, por favor, eu vou ler. Não é só o caso de abuso, mas um caso de omissão, negligência e acobertamento. Inclusive, o crime de Pedro aqui não é um caso de pedofilia, é um caso de estupro. As pessoas confundem. O que é pedofilia? Pedofilia é você transmitir por qualquer sistema crianças nus ou com atos obscenos. Tem que ter esse caráter pejorativo de cunho sexual. Isso é pedofilia. Certo? A campanha está totalmente equivocada. O crime de pedofilia é um crime difícil de se apurar, difícil de se prender. Tem que ser uma campanha forte contra o estupro, contra a violência sexual contra as crianças. Essa que é a campanha que tem que ser feita. Pedofilia é difícil de apurar. Tudo bem, tem a campanha contra a pedofilia? Tem, mas é difícil de apurar, é difícil de processar, difícil de prender o criminoso. A campanha vale. Mas eu entendo que o foco devia ser uma campanha muito forte contra o crime, contra o estupro, que é isso que tem ocorrido em larga escala. Mas as crianças, elas têm denunciadas, a escola está cumprindo seu papel, está preparando as crianças para denunciar. E o juízo também tem agido de forma correta, com penas elevadas. Isso vai ajudar muitas vezes a combater esse tipo de conduta criminosa na sociedade. Então, tá bom. Eu já quero agradecer a sua presença aqui. Eu espero que nós tenhamos ajudado os nossos seguidores, porque eles estão em peso ali. São os amores teus seguidores. Meus seguidores, né? Sem eles eu não existo. E eu quero agradecer também a sua presença. E me informe que dia que é essa CPI, se eu posso estar assistindo. Pode estar presente, a reunião é pública, sexta-feira, vamos ouvir mais 6 pessoas. E se precisar ouvir mais pessoas, ouviremos também. Só que a CPI ela tem um prazo para ser concluída, e nos próximos dias nós vamos concluir essa comissão parlamentar de inquérito, levantando os culpados, se tiverem. Nós já temos várias oitivas que foram realizadas, várias condutas que foram apuradas, e certamente a busca pela verdade real e a justiça serão implacáveis com aqueles que foram omissos, com aqueles que agiram com imprudência, imperícia ou negligência. Eu acredito na palavra do Dr. Lauri, por isso que eu vou estar lá, juntamente com a mãe, lá escutando e assistindo essa CPI. Então, está aqui, meus seguidores, as informações que vocês pediram. Eu não consegui fazer todas as perguntas, porque o nosso tempo é curto. Eu espero que vocês tenham adquirido essas informações e continuamos com vocês. Qualquer suspeita, denuncie, tá bom? E não vamos deixar muito tempo o sol, como diz assim, abaixar a poeira, porque daí já era. Vamos pegar ali. Me falaram assim, vai cair no esquecimento, igual o caso de Marajós, igual não sei o quê. Falei, não vai. Não caiu. Não vai e não vai cair. Não vai cair e não caiu. Não caiu. Se você quiser mais informações, vem aqui e se atualiza. Atualiza. Obrigado, Dr. Lauri, pela sua presença. Isso aí, às ordens. Lembrando que o nosso gabinete está de portas abertas, estamos lá na Câmara todos os dias da semana com a nossa equipe, ou melhor, com a sua equipe, que o gabinete não é meu, o gabinete é seu. Estamos lá de portas abertas para atender você. Trabalhamos para você, por você e com você. É um data aberto, conectado e participativo. Obrigada, meus seguidores. Até a próxima. Beijo no seu coração.